Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo dessa maravilhosa série que iniciamos, Respondendo Escritos. E dessa feita, nós estaremos aqui dando mais uma resposta a uma amada e querida irmã que ela gostaria de saber sobre a expressão ou o que significa ser cheio do Espírito Santo. O que significa a plenitude do Espírito, visitação do Espírito nos escritos de Lucas e nas cartas de Paulo. Qual é o conceito lucano, ou como Lucas entende a expressão, ou essa expressão, ser cheio do Espírito, e como também o apóstolo Paulo entende essa expressão. Qual é o conceito lucano e o conceito paulino dessa expressão? Ou o significado de ser cheio do Espírito Santo, plenitude do Espírito Santo, batismo no Espírito Santo e assim sucessivamente. Então, qual o conceito lucano e qual o conceito paulino dessa expressão cheio ou ser cheio do Espírito Santo? E aqui, em rápidas palavras, é muito simples. Para o apóstolo Paulo, ser cheio do Espírito Santo, ou a plenitude do Espírito Santo, é um estilo de vida. Ser cheio do Espírito Santo, nos escritos paulinos, nas cartas paulinas, é simplesmente um estilo de vida. É ter a vida controlada pelo Espírito Santo. É ter as suas ações controladas pelo Espírito. Aí entra aquele famoso texto de Gálatas capítulo 5. Todos nós conhecemos. Sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Aí Paulo fala, o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. E isso se aplica na vida diária, na vida cotidiana, no dia a dia. Então, para Paulo, ser cheio do Espírito é ter uma vida controlada pelo Espírito. É ter uma vida, os sentimentos, as emoções, a vontade, as escolhas controladas, permeadas pelo Espírito. Então, é o Espírito controlando a sua vida, te levando à oração, te levando à santificação e assim sucessivamente. Então, a expressão cheio do Espírito Santo para Paulo é baseado no estilo de vida, como você vive, como você se comporta na sociedade, como você se comporta com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa e assim sucessivamente. Esse é o conceito paulino, o conceito que emana das suas cartas, da sua teologia. Cheio do Espírito Santo é um estilo de vida. Para Lucas, ele tem uma aplicação diferente. Se você ler tanto o Evangelho de Lucas como o livro de Atos, e aqui vai um detalhe. Lucas, Atos, era um único livro. Depois foi dividido. Lucas é o volume 1, é o primeiro volume, que ele narra e fala da biografia de Jesus, trazendo aí o nascimento, trazendo o seu ministério, as suas mensagens, os seus milagres, parábolas, sua morte, a sua crucificação, a sua ressurreição, a ascensão. E Lucas é conhecido como o teólogo do Espírito Santo, o evangelista do Espírito Santo, porque ele, entre os evangelistas, foi aquele que mais deu ênfase à pessoa, à obra do Espírito Santo. Só no Evangelho de Lucas ele vai mencionar o Espírito Santo direta e indiretamente 42 vezes. No livro de Atos, ele vai citar também e vai falar da obra do Espírito Santo direta e indiretamente mais de 63 vezes. E o conceito lucano sobre o Espírito Santo, ou ser cheio do Espírito Santo, segundo Lucas, é um revestimento,
o empoderamento para proclamar, para anunciar, para pregar o Evangelho, evangelizar. É o poder que o Espírito Santo lhe dá, lhe capacita para anunciar as boas novas de salvação. Você vê várias vezes no Evangelho de Lucas e também no livro de Atos, principalmente no livro de Atos, o Espírito Santo batizando, o Espírito Santo capacitando, o Espírito Santo enchendo, o Espírito Santo selecionando. Você vai para o capítulo 13, versículo 2 de Atos, o Espírito Santo separa Barnabé e a Saulo para a obra missionária e os envia e os comissiona. Então o Espírito Santo dirige a obra missionária, o Espírito Santo dirige a igreja, o Espírito Santo toma as decisões, tanto que no primeiro concílio, o concílio de Atos capítulo 15, aonde a igreja se reúne, os apóstolos, juntamente com os presbíteros, a liderança da igreja se reúne para tomar a decisão sobre a circuncisão, se era por gentios circuncidarem ou não. Lá no versículo 28, depois você confira aí na sua Bíblia, está lá escrito, depois no final que se resolveu a controvérsia, e eles tomaram a decisão de não impor aos gentios a circuncisão, porque não era mais necessário. A circuncisão agora é no coração, a circuncisão agora é espiritual, não é mais necessária. Lá no versículo 28 de Atos 15, o texto diz assim: e pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. O concílio terminou com a chancela. O concílio terminou com o carimbo da pessoa do Espírito. Então, para Lucas, ser cheio do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo para Lucas é o poder, é o revestimento para pregar, para testemunhar, para evangelizar. Tanto que você vai ver também várias vezes essa expressão. E os discípulos foram cheios do Espírito Santo. E Paulo cheio do Espírito Santo. E Pedro cheio do Espírito Santo. E para Lucas, essas expressões, ou essa virtude, ela ia e voltava. Esse empoderamento, essa plenitude, ela ia e voltava. E Paulo cheio do Espírito Santo, aí tem a ação de Paulo. E Pedro cheio do Espírito Santo, tinha a ação de Pedro, a pregação, a proclamação. Então, ser cheio do Espírito Santo para Lucas é a capacidade, é o revestimento para proclamar, para anunciar, para evangelizar e falar das boas novas de salvação. É isso que Lucas ensina. Então, o conceito lucano é de proclamação, de revestimento, empoderamento para testemunhar. Tanto que o versículo 8, do Atos capítulo 1, que é muito conhecido, que é o texto áureo de Atos, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para quê? Para ser testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, é a plenitude, é o enchimento para proclamar. Para Paulo, é o estilo de vida, é o dia a dia, é ser controlado pelo Espírito, é ser conduzido pelo Espírito nas suas ações, emoções e decisões. Então está aqui a resposta, minha amada e querida irmã. E se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, deixa aqui nos seus comentários que nós iremos selecionar e em breve estaremos respondendo as suas questões. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe os seus planos e projetos. Muito obrigado a todos mais uma vez. Deixe seu like aqui, deixe seus comentários, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receber todas as notificações. Muito obrigado mais uma vez. Até os próximos vídeos. Querendo Deus.